Você já cuidou de uma planta com todo carinho, colocou no melhor vaso, regou na medida certa e de repente as pontas das folhas ficaram marrons? Isso acontece com calateas, lírios da paz e tantas outras plantas que parecem reclamar sem motivo. Mas o segredo pode não estar na adubação, nem na quantidade de água, e sim na qualidade da água que você usa. O que parece apenas um detalhe pode ser o fator que está matando silenciosamente a saúde das suas plantas dentro de casa. Hoje você vai descobrir por que a água da torneira, tão comum no dia a dia, pode ser um veneno em longo prazo para algumas espécies. Vai entender a diferença entre cloro, cloramina e fluoreto. Por que a água da chuva ainda é considerada ouro líquido no mundo do paisagismo e como opções como a água destilada, de osmose reversa ou filtrada, podem transformar a vida das suas plantas. Além disso, vou te mostrar soluções práticas e acessíveis para resolver o problema das temidas pontas marrons. Antes de mergulharmos fundo nesse conteúdo, aproveita para se inscrever aqui no canal Jardim Floribela. Ative o sininho porque toda semana tem vídeo com dicas que unem ciência, tendência e prática real de jardinagem. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que vive se perguntando: por que minhas plantas estão ficando feias mesmo com tantos cuidados? Sua participação fortalece esse espaço e nos ajuda a trazer conteúdos cada vez mais completos para você. Comente também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos nos conhecer melhor. A água da torneira parece limpa e potável, mas é tratada para consumo humano com substâncias químicas que nem sempre fazem bem para as plantas. O cloro, por exemplo, é adicionado para eliminar micro-organismos nocivos e garantir que a água chegue até a sua casa com segurança. Isso é ótimo para a nossa saúde, mas pode se transformar em um problema quando usado constantemente na rega de espécies sensíveis. Além do cloro, a presença de sais minerais em excesso, como cálcio e magnésio, pode deixar a água considerada dura. Essa água dura, ao ser usada repetidamente, altera o pH do solo e cria acúmulos que dificultam a absorção equilibrada de nutrientes pelas raízes. Outro detalhe importante é que a qualidade da água varia de região para região. Algumas cidades utilizam mais cloro, outras fazem uso de cloramina, que é ainda mais estável e difícil de evaporar. Isso significa que o simples truque de deixar a água descansar em um balde por 24 horas pode funcionar em alguns lugares, mas em outros não vai fazer diferença alguma. A consequência direta disso nas plantas é o surgimento de manchas e pontas secas nas folhas, principalmente em espécies tropicais acostumadas a águas puras de chuva em seus habitats originais. É nesse ponto que entra a importância de observar a resposta da planta, porque mesmo duas casas na mesma cidade podem ter abastecimentos diferentes. Se você notar que as folhas continuam escurecendo nas extremidades mesmo mantendo a rotina de rega adequada, é provável que o problema não esteja na quantidade de água, mas sim na qualidade dela. Essa percepção é o primeiro passo para mudar sua forma de cuidar e entender que regar plantas é muito mais do que simplesmente molhar o substrato. Quando falamos de pontas marrons, esses três componentes são os principais suspeitos. O cloro é relativamente simples de remover. Basta deixar a água exposta ao ar em um recipiente aberto por um dia inteiro, que a maior parte dele evapora naturalmente. O problema é que em muitas regiões não se usa apenas cloro, mas cloramina, que é uma combinação de cloro com amônia. A cloramina é mais estável e permanece ativa mesmo após dias de descanso, continuando a ser tóxica para plantas sensíveis. Já o fluoreto, adicionado em alguns sistemas de abastecimento como medida de saúde pública para fortalecimento dos dentes, também pode afetar espécies como o lírio da paz e várias calateas. O excesso desse elemento no solo provoca queimaduras nas extremidades das folhas, tornando-as marrons, ressecadas e até mesmo quebradiças. O grande desafio é que, ao contrário do cloro, o fluoreto não evapora, e sua remoção exige processos mais complexos como a osmose reversa. Muitas vezes,
O jardineiro amador culpa o excesso de adubo ou até mesmo pragas pelo aspecto feio das folhas, quando na verdade o problema está diretamente ligado à água utilizada. Isso cria uma rotina de tentativas frustradas: trocar substrato, mudar iluminação, reduzir regas, e nada parece funcionar. O ponto central aqui é entender que a planta é extremamente sensível àquilo que está entrando em contato com suas raízes todos os dias. Por isso, conhecer a composição da água é fundamental para evitar esses vilões invisíveis. A água da chuva é considerada a mais próxima do que muitas plantas tropicais receberiam em seu habitat natural. Ela é macia, livre de sais e de substâncias químicas agressivas, oferecendo um perfil ideal para espécies exigentes. No entanto, deve ser coletada com cuidado, nunca diretamente do telhado ou de superfícies que podem carregar poluentes. O ideal é armazenar em recipientes limpos e sempre manter o uso rápido, já que a água da chuva estocada por muito tempo pode acumular micro-organismos indesejados. A água filtrada, por sua vez, já é uma boa alternativa doméstica. Filtros de carvão ativado conseguem reduzir cloro e algumas impurezas, tornando a rega menos agressiva para plantas sensíveis. No entanto, nem todos os filtros conseguem remover cloramina e fluoreto. Por isso, é sempre bom observar a resposta das plantas após a mudança. Em locais onde a água tem níveis muito altos de sais minerais, o filtro pode não resolver completamente o problema. A água destilada e a obtida por osmose reversa são opções ideais do ponto de vista químico, já que são praticamente puras. Elas eliminam os riscos de sais acumulados, cloro, cloramina e fluoreto. A desvantagem é o custo, pois esse tipo de água não é barato para quem mantém muitas plantas. Além disso, como são extremamente puras, precisam ser usadas com substratos ricos, já que não oferecem minerais básicos. Muitos colecionadores de calateias e orquídeas, por exemplo, preferem reservar essas águas para espécies mais raras e sensíveis, enquanto para plantas mais resistentes usam filtrada ou de chuva. Mais do que a qualidade da água, a forma como ela é aplicada faz diferença. Uma técnica cada vez mais popular é o key bottom watering, ou rega por capilaridade. Nesse método, a planta é colocada sobre um prato ou recipiente com água, e o substrato absorve a umidade de baixo para cima. Isso garante uma distribuição uniforme da água e evita o encharcamento superficial que pode levar a fungos. Além disso, diminui a chance de manchas nas folhas, já que a água não entra em contato direto com elas. Outra ferramenta prática é o uso de medidores de umidade. Muitos problemas de rega surgem porque o dono da planta se guia apenas pelo olhar ou pelo toque superficial. O medidor permite saber se a água realmente chegou às camadas mais profundas do substrato e se já é hora de regar novamente. Esse acompanhamento mais técnico ajuda a equilibrar a frequência da rega e a evitar tanto o excesso quanto a escassez, fatores que, junto com a qualidade da água, impactam diretamente na saúde das folhas. Essas técnicas também se combinam muito bem com a adoção de água de melhor qualidade. Quando a planta recebe não apenas a água certa, mas também do jeito certo, as chances de ver folhas novas limpas, verdes e sem queimaduras aumentam significativamente. Essa combinação de qualidade e técnica é o que realmente transforma o cuidado com plantas de interior. Para resolver de vez o problema das pontas marrons, o primeiro passo é identificar qual água está sendo usada e, se possível, trocá-la por uma versão mais adequada. Se a sua cidade usa cloro simples, deixar a água descansar por 24 horas já pode ajudar. Se o problema for cloramina ou fluoreto, alternativas como a água filtrada em carvão ativado de alta qualidade, a água da chuva ou até mesmo destilada e de osmose reversa são a solução. Outra dica prática é alternar o uso. Nem sempre é viável usar apenas água destilada ou de chuva, mas você pode intercalar entre regas com a água da torneira e regas com uma versão mais limpa. Isso já diminui a carga de substâncias nocivas no substrato. Além disso,
Um cuidado fundamental é lavar o substrato de tempos em tempos. Coloque a planta em um local onde a água possa escorrer bem e regue abundantemente com água de melhor qualidade, deixando que os sais acumulados sejam drenados para fora. E nunca se esqueça, mesmo com a água perfeita, uma planta em substrato errado ou em local com pouca luz vai continuar sofrendo. Água é apenas um dos fatores que compõem o bem-estar da planta. Mas quando acertamos esse ponto, a diferença nas folhas novas é impressionante. É nesse momento que você percebe que o esforço valeu a pena, porque a resposta vem em folhas verdes, brilhantes e sem aquelas manchas secas que tanto incomodam. Está na hora de recapitular. O que aprendemos nesse vídeo? Lembre-se: a água da torneira contém cloro, cloramina, fluoreto e sais que prejudicam plantas sensíveis. O cloro pode evaporar, mas a cloramina e o fluoreto permanecem, exigindo alternativas como osmose reversa ou água destilada. A água da chuva é ideal, mas deve ser coletada e armazenada corretamente. A água filtrada é uma boa opção intermediária. Técnicas como bottom watering e medidores de umidade potencializam os benefícios da água de melhor qualidade. Alternar tipos de água e lavar o substrato regularmente são estratégias simples para manter as folhas saudáveis. Se você chegou até aqui, já sabe que cuidar de plantas não é apenas regar, mas entender o que está por trás da água que elas recebem todos os dias. As pontas marrons, que parecem inevitáveis em calateias e lírios da paz, muitas vezes são apenas um alerta de que a água não está adequada. Quando você muda esse detalhe, as plantas respondem com força, beleza e vitalidade. Agora eu quero ouvir de você. Qual água você usa para regar suas plantas hoje? Deixe nos comentários se você já tentou água de chuva, filtrada ou destilada, e conte sua experiência. Isso vai ajudar muita gente que está passando pelo mesmo problema. E não esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está sofrendo com plantas de folhas queimadas e se inscreva no canal Jardim Floribela para continuar recebendo conteúdos práticos e profundos sobre jardinagem. Aqui, a gente não só cuida de plantas, mas transforma a relação com elas em algo mais consciente, bonito e saudável.